Oi, tudo bem? Isso é a apresentação que eu faço quando estou fazendo entrevista nos lugares. Então vamos lá. Eu sou de Louisiana, do Lafayette, que fica aqui. É muito parecido com o Brasil, tem arroz e feijão, carnaval, pode beber na rua. E eu cresci dentro de uma agência de advogados, onde minha mãe trabalhava desde criança. Eu atendia telefone e também quando scanners foi criado, eu escaneei todos os documentos e arquivos físicos para ser no formato digital. Foi muito trabalho. Isso era meu primeiro computador, é muito antiga, e quando a internet saiu, eu era tipo totalmente computer nerd. Eu lembro a primeira coisa que eu fiz era imprimir tudo sobre ice skating, porque o Christian Yamaguchi era meu favorito dentro das Olimpíadas de 1994 e também o Christian Yamaguchi tem o mesmo aniversário de eu. Eu imprimi tanto que minha mãe fica muito com raiva porque tinta era muito caro naquela época. Eu fui para a Episcopal School Vicariana e pelo colégio e na faculdade eu estava querendo ser médico, mas quando eu fiz orgânica químico eu recebi 0 pontos, então decidi para fazer fotografia. Eu estudei no Parsons Paris, na França, e depois terminei minha faculdade em Nova York. Eu trabalhei no mesmo tempo, fazendo tudo. Eu era garçom, eu trabalhei no Starbucks, eu trabalhei no cinema e também loja de sorvete. Mas minha carreira mudou quando eu comecei a fazer trabalho temporário em Nova York. Se você digitou uma rapidez suficiente, você pode fazer esses trabalhos. Eu fiz muito freela também na Parsons. Na programa de fotografia, precisamos fazer uma aula de web design. E aí eu acabei fazendo todos os sites de todos os outros alunos que me pagavam porque eu fiz muito bem e também eles não estavam querendo fazer. Com esse portfólio, eu consegui um internship, um estagiário na Huge. Era muito pequeno naquele momento, mas é uma agência muito grande agora. Quando eu fui lá, eu encontrei um designer gráfico muito boa. O nome dela é Ana Arbuckle. E aí, ela me ensinou como usar InDesign e a sistema de grid. E ela me ajudou a fazer meu primeiro CV. E eu uso o mesmo desenho até hoje. Depois eu comecei a trabalhar para Giovanni Bianco, um diretor de criação. Eu era o Photoshop expert dele e aí a gente fez todas as montagens das imagens do photoshoot para a aprovação do cliente. E aí, quando foi aprovado, mandamos pela pessoa que faz o retoque final. Era um trabalho de Devil Wears Prada, era muito duro, mas eu era a equipe dele melhor, então eu atualmente aprendi muito trabalhando com Giovanni. A gente fez um projeto muito legal, Gisele 10, Vogue 30. Era um aniversário de 10 anos de carreira da Gisele e também aniversário de 30 anos da revista. E aí, era a primeira vez que eu vi meu nome numa revista e até eu fiz o desenho para esta página. Então, era um projeto muito especial para mim. Também para as freelas, eu fiz tudo para ganhar dinheiro. Então eu fiz jornal, identidade, retoque, catalog. Também eu fiz uma freela para Annie Leibovitz, para o calendário dos meninos e meninas das crianças dela. Também eu trabalhei para Jeff Koons, nós estamos os mãos dele em Photoshop e aí ele sempre ficou atrás falando tipo mais bright, mais vida e você precisava saber o que significa mais bright se ficou tipo mais magenta. Eu trabalhei para Condé Nast fazendo retoque à noite e depois eu decidi para mudar para o Brasil só com $2.000 e um sonho. Mas não deu certo, então voltei para Nova York e trabalhei no Catch-24. Era uma agência onde não tinha gerente de projeto, então eu lidei diretamente com o cliente e foi muito legal porque eu aprendi muito como fazer invoice e tudo. Eu era muito novo, mas aprendi muito nesse trabalho. Meu cliente principal era HealthNet, uma agência de seguro de saúde. Depois eu mudei para São Francisco.
E aí o mercado na hora é muito bom, então eu trabalhei na Whole Foods, ou Container Store e Apple no mesmo tempo, mas foi um trabalho legal. Trabalhei na Apple durante o primeiro iPhone saiu e nossa, tinha muitas pessoas querendo comprar iPhone. Depois eu trabalhei para Williams Sonoma pelo Pottery Barn Team, fazendo as atualizações no site dele com uma planilha grandona, era muito antiga. Depois eu voltei para Nova York de novo e eu trabalhei numa empresa de poster. E aí era muito legal porque o designer principal fez o desenho e eu fiz todos os tamanhos pelo ônibus e outdoor e tudo. Eu voltei a trabalhar para a Huge de novo, onde eu fiz production design e style guides. Então, quando o desenho estava feito, a gente fez o guide pelo cliente para manter o site deles. E eu trabalhei tão rápido, uma vez, eles me falavam que eu estava trabalhando demais, então eles me deu 80 horas de trabalho que eu acabei fazendo em 40. Depois eu mudei para o Brasil de novo, e aí, nesta vez com visto, eu trabalhei na Estúdia com minhas amigas, e eu fiz trabalho da Vivara, Rebata Sá, eu fiz aquele logo aqui, também Ana Capri. Também depois da estúdio eu trabalhei na Aremo ou Amaro agora. Eu era o primeiro designer gráfico deles e eu fiz absolutamente tudo, só tinha 3 pessoas trabalhando lá. Isso é eu fazendo um teste de luz e também direcionando o modelo. Depois eu trabalhei na The Baser, uma agência de anúncio digital, e eu era diretor de criação deles. E a gente fez coisas bonitinhas pelos social media. Depois eu voltei para Nova York, trabalhando para a Huge de novo, e esta vez eu trabalhei para American Express, e aí depois dos designers gráficos faz todos os desenhos, eles passam para um production designer para fazer as páginas novas dentro da sistema que já foi criada. Eu também ensinei no Parsons, web design, e depois eu trabalhei no Airbnb em São Francisco. Mas sobre isso depois. Eu também era professor de HTML no Academy of Arts. Então, o que eu faço é production design. E o que é exatamente production design? A gente tem workflows e tudo para ajudar os designers e os programadores para ter um workflow melhor. Então, antigamente, um production designer era uma pessoa que recebeu seus arquivos na gráfica e refez o arquivo para ficar bom para imprimir na máquina grande. Depois, o production design era para colocar o design seja perfeito e passar pelos programadores. Então, o production designer é o ponto entre os dois departamentos. Antigamente era da gráfica. E a gente tem truques para ver as diferenças, sabe, bem pequenas que normalmente os designers não encontrou ainda. Essas são todas as coisas que os production designers normalmente faz. E nós estamos um departamento de IT pelo arquivo e não necessariamente pelo computador. Então a gente perfeita o arquivo para imprimir ou colocar no site. Agora nós fazemos em Figma, aplicativo maior. Então no Airbnb, a primeira coisa que eu fiz era uma aula de Alfred. Eu sempre gosto de compartilhar informação. E aí, meu primeiro trabalho era para criar as imagens que vai no App Store e também as imagens foi feitas em as 28 línguas que Airbnb suporta e normalmente eles fez à mão e demorou um mês para fazer, mas eu coloquei um workflow novo usando Actions e conseguimos fazer tudo em 4 horas. Eu fiz sites para formulário para todos os apartamentos que depois virou um site oficial do Airbnb. Mais formulário pelos apartamentos. E também eu gosto muito de criar um espaço seguro para perguntar coisas, então eu criei um Slack channel no 411 que você pode perguntar qualquer pergunta, qualquer hora e sem reclamações se isso não é o lugar certo para perguntar. Isso é um projeto que eu fiz, se chama AirShots, que automaticamente tirou screenshots de um script, um caminho no aplicativo e reiniciou para tirar mais screenshots nas outras línguas para ter o preview de a aplicação inteira. Durante o April launch,
muitos anos atrás, eu fiz um site que você pode ver todas as versões de todos os arquivos para saber o que foi feito. E você pode ver no lado da esquina, tipo, o feedback do Brian que ele tinha para aquela versão. Isso virou um outro protótipo que chamou AirWTF, Where's That File? E fez um index de todos os arquivos sketch que o departamento do design usou. Mais um formulário, mais um site, mais um outro site. Uma coisa legal, quando o Adobe estava fazendo XD, eles convidaram Airbnb para ser um stakeholder e aí eu dei muito feedback pela aplicativo deles que foi muito legal. Isso é um protótipo de um site que você pode ter vários links e aí você clicar no site e ter a informação à direita no ferramenta original. Então era um jeito para colocar todos os arquivos juntos e ter todos os arquivos e ferramentas e spreadsheets num lugar. Isso é AirShots, isso pode ver todas as telas, isso pode ver entre línguas, você pode fazer um preview de tudo, porque os designers e programadores precisavam atualizar o aplicativo tão rápido, não tinha jeito para fazer o QA, o controle de qualidade muito rápido assim, então isso ajudou. Também, quando você liga para Airbnb, eles só tinham um aparelho para 300 pessoas e com esse site eles podem acessar o caminho pelas perguntas mais frequentes e aí o tempo que foi guardado com esse processo guardou milhões de dólares para Airbnb. Isso é uma história no AirShots que eu fiz no site deles, explicando tudo. E, tipo, começou com meu chefe falando, seria legal se... Eu fiz, tipo, em uma noite e a gente descobriu que tinha essas pessoas que vão beneficiar desse site. Então, eles criaram uma nova equipe só para mim no Design Tools Team. Eu era o founding member do Design Tools Team no Airbnb. Então, o AirShots, o que ele faz, tá vendo os captura de tela em inglês, agora em espanhol, mas você pode ver nas outras línguas, ou tradução, ou programação está em conflito com o desenho e com AirShots você pode ver as coisas pequenas assim para atualizar. Isso é um exemplo do AirShots correndo, então ele entrou no site e tirou os screenshots. E virou muitos screenshots que eu fiz esse projeto para 2 anos, mas depois eles conseguiram outras pessoas com mais experiência de programação para fazer de um jeito legal. Isso era meu escritório, você pode ver a Oprah lá, que eu sempre olho para a foto dela quando eu estava ficando estressado. E um exemplo de production design ajudando o workflow, quando fui no Airbnb, os new designers precisavam ser adicionados para GitHub pelos engineers, mas os engineers são um resource muito caro. Então eu cheguei nos engineers e falei, olha, se você pode me ensinar como fazer, eu posso fazer para vocês e guardar seu tempo que é mais precioso. Depois eu trabalhei no Messenger para agora Meta e aí eu era o gerente do design system deles. E eu normalmente gosto de criar vídeos engraçados para ter uma vida mais leve no trabalho. Isso são os arquivos lá e eu fiz a atualização de todos os arquivos, de todas as bibliotecas de components que os designers usam. Cores, components. Isso era mais ou menos o workflow, as pessoas no design system criou os components que foi usado pelos product designers e quando tinha um caso novo foi aprovado dos experience designers e eu era a pessoa que publicou e comunicou essas atualizações. Eu era uma very fancy librarian, não sei como falar em português. Eu era, tipo, seguindo todo esse sistema, mas eu sabia mais ou menos onde eram os components e como foi a histórico de cada. Então, também eu verifiquei se a informação no site era o mesmo que estava no bibliotecas da Figma e também eu criei um sistema para capturar cada pergunta está na Figma, tirar
comentários no Figma. E aí coloquei um ticket na Jira ou no GitLab, por exemplo. E aí para não deixar nenhum comentário ou uma pergunta. E também eu usei esse sistema de voting, então todas as edições da biblioteca eu mandei pela equipe e ele selecionou qual atualização ela estava querendo fazer primeiro. Isso é um exemplo de eu comunicando um update, sempre coloquei música. Isso chama Finally porque essa atualização demorou um tempo. Então eu sempre gosto de fazer coisas fun. Eu sempre gosto de mostrar em vez de falar, porque quando você falar, vai ter muitas perguntas atrás, mas quando você mostrar, você pode mostrar o pensamento atrás e fica muito mais fácil para mostrar uma ideia. Então, isso era uma coisa que eu fiz na Meta, como eu organizei todos os arquivos do Meta. E aí o problema era, tipo, onde é o arquivo? Where's that file? E aí, o que eu fiz, eu criei um sistema usando uma adaptação de Dewey Decimal System que organiza todo o conhecimento do mundo, que é muito legal se você pensa. Essas partes do aplicativo, você não pode chegar no próximo sem uma ação grande, então eu coloquei todas as ações com número, e aí depois eu fiz uma divisão vertical. Então, se você estava querendo achar um arquivo onde é a estrela aqui, você pode ir para 2 de inbox e finalmente 9 de footer. E aí todos os arquivos com esse espaço vai ser na pasta 29. E depois, na minha empresa da Productivity Shop, eu comecei de ajudar com a transição entre Sketch e Figma, criando as bibliotecas e também vídeos. Isso são alguns dos meus clientes. Eu sempre faço videozinhos para todos os meus clientes para explicar como usar o sistema. Eu tenho um canal no YouTube, no Productivity Shop. E finalmente agora eu sou Lead Production Designer no Yahoo. E é isso. Obrigado.